Muito bem. Essa segunda lei, que nós consideramos parte integrante do nosso curso de desenvolvimento comportamental, é uma lei que eu aprendi há muitos anos a partir da contribuição de um parceiro nosso que eu quero homenagear aqui, que é o Edson Pereira da Silva. Meu amigo Edson, é por causa de você que isso se transformou numa lei de vida para mim e eu quero compartilhar com todas as pessoas essa lei que eu considero vital. Essa lei é a lei do verbo tentar. Ela caracteriza uma fundamentação, ela tem uma fundamentação pitoresca, diferente. O que é verbo? Se nós perguntarmos para vocês o que é verbo, vocês vão dizer que é uma palavra que representa uma ação, uma atitude. Todo verbo é assim. O verbo correr é assim, o verbo gritar é assim. Qualquer verbo representa uma ação. E os verbos, eles são divididos em verbos transitivos e intransitivos. O verbo intransitivo é aquele verbo que se basta, que não precisa de um outro verbo, que não precisa de uma outra palavra para dar um sentido. São chamados os verbos intransitivos. E os verbos transitivos, eles dependem de uma complementação para dar sentido. Eles podem ser chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Os diretos é quando eles não têm necessidade de preposição, e os indiretos é quando tem necessidade de preposição. Mas normalmente os exemplos que você dá desses verbos são verbos que na frente desse verbo transitivo há um substantivo, há um adjetivo, há uma preposição, há um superlativo, alguma coisa assim. Raramente nos livros e na bibliografia prática de língua portuguesa a gente observa o que eu vou contar aqui para vocês. Na verdade, o verbo transitivo, como eu disse, ele é um verbo que precisa de um complemento. Esse complemento é chamado objeto direto ou objeto indireto. Mas o verbo tentar especificamente, na nossa opinião, ele precisava de um nome específico, porque é um verbo muito pitoresco e diferente. Raramente você vê exemplos na literatura do verbo tentar. Você só vê os verbos cantar alguma coisa, na frente vem um substantivo, um adjetivo, alguma coisa. Mas o verbo tentar é o único verbo transitivo, porque o verbo tentar é considerado um verbo transitivo. Se você pesquisar na bibliografia, vai ver que o verbo tentar é um verbo transitivo, mas não tem exemplo de como se complementa ele. E os exemplos que você enxerga em outras línguas, pesquisando outras línguas, na frente do verbo tentar vai um outro verbo, não vai o verbo específico, não vai as coisas específicas que normalmente tem um verbo transitivo, que são substantivos. Então, tentar engravidar, tentar velejar, tentar sempre requer na frente um outro verbo. Na nossa opinião, essa característica faria dele um verbo com um nome específico. Demanda a ele um nome específico, que é o único verbo transitivo que precisa de um outro verbo para dar sentido a ele. Todo outro verbo transitivo precisa de um complemento, mas não é outro verbo. É chamado objeto direto e indireto, mas que caracteriza sempre um substantivo, uma preposição. Pelo simples fato disso ser uma característica diferenciadora do verbo tentar, nós criamos uma lei, porque ele é o verbo mais inócuo da língua portuguesa. É o verbo que menos agrega valor quando conjugado, porque ele sempre demanda o verbo seguinte. E o verbo seguinte é que caracterizará a ação que o verbo tentar não caracteriza. Então, a gente achou absolutamente relevante criar uma lei, que eu aprendi, já disse, com o professor Edson, há muitos anos atrás, que mostre para você a irrelevância de usar o verbo tentar, o quanto ele não agrega valor a você. Então esse nosso vídeo, da nossa segunda lei, mostra a irrelevância do verbo tentar e a caracterização da lei. Você deveria erradicar esse verbo do seu vocabulário. Tirar definitivamente esse verbo no seu vocabulário. E a nossa explicação, a partir dessa introdução, vai ser nessa linha. Até que ponto é diferente? Qual a diferença de um cara que tenta velejar de eu que estou aqui do lado de um barco? Há uma frase que eu digo que diz assim: há uma diferença muito pequena ou nenhuma do cara que sabe ler e não lê, do cara que não lê, do cara que não sabe ler. O cara que sabe ler e tenta ler é muito pouco diferente do cara que nunca aprendeu a ler, porque o ato de tentar ler não é ler.
Então, isso é muito importante você entender. Esse vídeo é para você compreender a irrelevância do verbo tentar. Fique aqui e veja esse conceito. Já que você entendeu a peculiaridade do verbo tentar, eu queria que você agora procurasse refletir sobre o que eu vou dizer. Como é que você representaria o verbo cantar? Basta que cantasse. Como é que você representaria o verbo gritar? Basta que gritasse. Como é que você representaria o verbo correr? Basta que corresse. Todos esses verbos que eu me referi são tão transitivos quanto o verbo tentar. Mas representa o verbo tentar para mim. Faça o esforço. Como é que você demonstraria o verbo tentar? Difícil, né? Quer dizer, parece que, como qualquer verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Mas o complemento do verbo tentar, ele é um outro verbo. Então você deveria estar perguntando, Pavani, mas tentar o quê? Então vamos dar um exemplo. Como é que eu representaria tentar levantar essa pedra? O que eu faria? Como é que você demonstraria isso para mim? Talvez eu tivesse que pegar a pedra, segurar ela assim e fazer a impressão de que um esforço está sendo conduzido sem que de fato o segundo verbo aconteça. Então, em essência, utilizar o verbo tentar antes de um outro verbo, transitivamente falando, conforme sintaticamente o verbo propõe, é um verbo que inviabiliza o segundo. É um verbo que demonstra que eu estou me esforçando para fazer o segundo sem êxito do segundo. Porque para representar o êxito, eu teria que tirar o verbo tentar, eu teria que dizer simplesmente levante esta pedra, e aqui ela está levantada. Perceba que coisa pitoresca, que lei fundamental da vida. Se eu quiser representar o verbo tentar levantar esta pedra, eu tenho que mostrar me esforçando, quer dizer, é um ato hercúleo mal sucedido, de não conseguir levantar a pedra. Se eu focar a minha vida em levantar a pedra, pode ser que eu constate uma circunstância. Qual é a circunstância que eu posso constatar? Eu posso constatar que essa pedra é mais pesada do que o meu músculo suporta. Mas se eu tiver proposto a levantar esta pedra, eu vou buscar recurso necessário. Eu vou buscar pessoas para me ajudar, eu vou contratar um guindaste, eu vou fazer o que tiver que ser feito para levantar esta pedra. Mas se eu me propor apenas tentar levantar esta pedra, eu farei esse esforço mal sucedido e utilizarei como argumento de fracasso. Pelo menos eu tentei. Essa é a lei que você precisa compreender. O ato de tentar não caracteriza um esforço bem-sucedido. O ato de tentar, pitorescamente, representa um esforço mal-sucedido do segundo verbo. Por isso que a nossa opinião de dizer que o verbo tentar, embora ele fosse rotulado como igual a qualquer outro verbo transitivo, ele é um verbo transitivo especial. Especial pelo quão inócuo ele é, pela incapacidade de gerar uma ação por si só. Eu convivo com as pessoas que convivem conosco, como essa lei ela já é muito antiga para mim, toda vez que alguém fala esse verbo para mim, me dá um troço dentro assim, me dá uma coisa, eu falo, como é que é? Você vai fazer o quê? Ah, vou tentar ligar para o cliente. Não, você não pode tentar ligar para o cliente, você tem que ligar para o cliente. Esquece o verbo tentar, porque quando você tenta, a possibilidade de não conseguir falar com o cliente é muito maior. Então veja que coisa louca, né? Eu sempre fico procurando explicar para as pessoas a incapacidade do verbo tentar produzir algo relevante. E eu sempre tenho que me fazer esse tipo de exemplo. Demonstre o verbo tentar, o verbo seguinte, é não fazer o seguinte. Então qual a sugestão? Qual a sugestão não? O que a lei propõe? Elimine, erradique esse verbo do seu vocabulário. Pare de usar isso para qualquer coisa, quando você estiver proferindo, pensando esse verbo, a lei elimine esse verbo. Eu tenho certeza que a sua vida pode mudar. É uma questão comportamental, é uma crença limitante, esse o ato do verbo tentar. E a gente usa esse verbo como se fosse plural de modéstia, né? Quando a gente fala...
nós vamos tentar, é como se eu estivesse sendo modesto para não ser focado no objetivo. Esquece essa modéstia. Faça o verbo seguinte e vai entender a lei, que essa lei, ela existe em qualquer língua, né? Se você observar as outras línguas, no verbo tentar também exige um verbo na frente. Tentar engravidar. Tem um verbo que substitui isso, é transar, ué. Faça esse, quem sabe você pare de tentar engravidar. Tentar correr, tentar entender o seu pai, tentar ser pontual, tentar... Para, não tem sentido nenhum. Quando você tenta ser pontual, o máximo que você consegue é não ser pontual. E o pior, você aceita, porque pelo menos você tentou. Há uma diferença muito grande quando você para de tentar as coisas e quando você se propõe a realizar o verbo seguinte e tirar do vocabulário esse verbo. Eu acredito tanto nessa lei. Essa lei ela foi e é tão transformadora na vida das pessoas que estão ao nosso redor, da minha, que ela tinha que ser a segunda lei. Depois da lei do merecimento, essa é a lei mais transformacional. Que eu fiz questão de ser logo no começo do nosso CDC, porque se você desde já fizer as duas primeiras coisas que nós estamos falando, da lei número 1 do merecimento e a lei 2 do verbo tentar, já vai promover uma mudança tão relevante na sua história que isso pode lhe animar a ver todas as outras 28 leis que nós temos. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu trabalho que nós não viemos aqui para tentar. Quando a gente abre um projeto de consultoria, eu sempre disse aqui, eu não vim aqui para tentar realizar o escopo do meu projeto, eu vim aqui para realizar o escopo do meu projeto. E é o projeto da companhia. Eu não estou aqui para tentar nada, eu estou aqui para fazer. Estou absolutamente, visceralmente comprometido com o verbo seguinte. Não estou absolutamente tendencioso a usar o verbo tentar para absolutamente nada. Então veja, se você entendeu o quão especial é o verbo tentar, no sentido ruim da palavra e não no sentido bom, o quanto ele pode ser considerado um verbo transitivo, mas diferente de todos os outros verbos. E se você entendeu o quão inócuo é falar tentar alguma coisa, eu diria para você que a única coisa que lhe cabe fazer é cumprir essa lei cósmica. Abandona, em qualquer língua, o verbo tentar. Try em inglês, eu fiz uma pesquisa em outras línguas e em algumas línguas nem tem o verbo tentar, é esforçar-se para fazer um segundo, que na nossa tem essa característica. Então veja, siga essa diretriz que configura uma lei que o meu querido Edson nos ensinou há tantos anos atrás. Abomine, extirpe, elimine do seu vocabulário o verbo tentar. Isso vai fazer uma mudança definitiva, ok? Nos vemos então nas nossas próximas leis do curso de desenvolvimento comportamental. É hora da gente fazer o nosso RA, né? Você já conhece o que é o nosso RA, nossa atividade de reflexão ativa, e agora a atividade de reflexão ativa do verbo tentar. Essa atividade você vai fazer, acho que daqui até uns 2 meses, alguns semestres, eu não sei, mas ele é um livro de registros. Você vai comprar um caderno, ou você vai fazer um arquivo no seu Excel, não sei, e você vai fazer o seu livro de registros. E esse livro de registros, você vai fazer uma coisa. Durante a sua vida, você provavelmente vai escrever e-mails, vai pronunciar frases, e a ideia é que você comece a registrar num papel, com uma caneta e um papel, ou no Excel, seja onde você quiser, todas as vezes que você usou o verbo tentar. Então você vai colocar assim, ó, mais ou menos assim. Vamos dividir de novo, né? Você vai escrever assim, ó, frase original. Frase original. O que é a frase original? É a frase que você utilizou, que você descobriu, porque a partir de agora eu tenho certeza, quando você falar uma frase, ou escrever uma frase e utilizar o verbo tentar, você vai falar, puta merda, verbo tentar. Isso vai te incomodar, pelo menos é o que eu quero que aconteça com você. O texto que a gente utilizou, falando
sobre o verbo tentar, a minha intenção é que você se puna toda vez que você fale o verbo tentar. Então você vai escrever a frase original, que necessariamente contém o verbo tentar. Ok? Por exemplo, então você vai escrever aqui, ó, vai botar um xizinho aqui, sei lá, vai estar numa frase, você vai escrever a frase assim, vou escrever até em outra cor aqui para destacar. Uma frase que sempre eu escuto ou vejo pessoas escrevendo. Estou tentando falar com o cliente. Mas não consigo, pode ter qualquer coisa aqui na frente. Veja, olha aqui o verbo tentar. Então eu quero que você se puna, fala assim, poxa, estou tentando falar com o cliente. Opa, peraí, como é que é? Estou tentando falar com o cliente? Não. Nós vamos então, do outro lado, fazer um convite. Vamos elaboração da nova frase. E essa, né, sem conter o verbo tentar, ok? Sem conter o verbo tentar. E aí, esse é o exercício que você quer. Você vai fazer isso aí durante algum tempo. A ideia vai ser livro de registros. Enquanto você estiver pronunciando ou escrevendo em e-mails o verbo tentar, você vai colocar aqui. Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais desse livro de registro. Sabe por quê? Porque você não vai se admitir mais se escrever, só pensar. Hoje eu ainda penso usar o verbo tentar. Pensar eu penso, mas eu não escrevo nem falo. Ok? A ideia é toda vez que você escrever ou falar isso, registra, é importante você, e eu poderia escrever uma nova frase. Como é que eu poderia fazer essa nova frase aqui? Se vocês estivessem me assistindo, poderiam me ajudar, né? Mas você já deve estar pensando aí. Então eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever até em verde, dizendo que em verde você pode, em vermelho você não pode, tá certo? Então, se eu escrever estou me esforçando para falar com o cliente, já é um primeiro passo, mas tem coisas melhores para você escrever. E a ideia é você absolutamente mudar o jeito de escrever, porque se você quiser, estou me esforçando para falar com o cliente, a ideia ainda é um esforço mal sucedido, tá? Então você vai falar assim, ó, vou me programar para ligar para o cliente em diversos horários diferentes. É diferente ou não é? Olha, mudou a ideia, estou tentando falar com o cliente. Pode ser que esse tentar aqui seja se só liga das 8 às 5 da tarde, o período que ele está em reunião. Então, vou me programar para ligar para o cliente em diversos horários diferentes. Eu não estou tentando nada, eu estou falando uma coisa muito pontual. Pode ser que ainda assim eu não consiga falar para o cliente, mas eu não vou dizer que estou tentando falar com o cliente. Você tem uma alternativa muito diferente. Isso aqui lhe dá uma postura proativa de vida. Isto aqui não. Né? Outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo aqui para você poder exercitar. O que eu poderia escrever aqui, ó? Isso. Se for, vamos imaginar que se for, vou tentar chegar na hora. Na hora. Vou tentar chegar na hora. Bom, o que ele vai dizer? O que isso quer dizer? Se ele não conseguiu, pelo menos ele tentou, né? Qual que é a frase? Vou programar meu relógio para despertar, né? Com 45 minutos, com antecedência ao que normalmente me programam. Porque, então, se você tem que chegar num lugar às 8 horas e costuma acordar às 7 e chega atrasado, é hora de você acordar às 6h15. Percebe que é diferente? Vou tentar chegar na hora é muito pouco, nós temos que chegar na hora e para isso vou me programar, vou programar o meu relógio para despertar com 45 minutos de antecedência, o que normalmente me programava. Percebe? Mudou completamente o texto foi um texto que exigia uma outra parte do cérebro, ele fez com que você pensasse outras coisas e não só aquelas pelas quais você estava acostumado a dizer. Então, a ideia do livro de registros é você fazer isso. Escrever estas coisas vai lhe dar o hábito de você, no máximo, pensar no verbo tentar. No máximo, pensar.
você pode até pensar, mas já vai direto para essa frase. O ato de registrar isso aqui vai lhe mostrar o quanto esta postura é uma diante da vida e quanto esta postura é outra diante da vida. Ok? Então veja, a RA número 2 propõe que você faça esse livro de registros. Toda vez que você escrever ou disser uma frase com um verbo tentar, poxa, registre ela e pense como você poderia elaborar uma outra frase que não tivesse o verbo tentar. Você vai ver, pelos meus 2 exemplos aqui, apenas para exemplificar, que esta frase escrita em verde lhe ativa um outro lado, um outro local cerebral e que vai lhe dar uma postura mais proativa, inclusive para merecer melhor as coisas que você deseja. Ok? Pare de usar o verbo tentar na sua vida. Elimine esse vocabulário essa palavra do seu vocabulário. E você vai ver que a sua vida pode mudar. Ok? Então, livro de registros. Enquanto você estiver se pegando, escrevendo ou falando, vai usar ele. Vai chegar uma hora que essa palavra não estará mais no seu vocabulário. Ok? Nos vemos nas próximas videoaulas.